Olá, pessoas! Seguindo aqui com as nossas aulas de Ásia medieval, este vídeo falará sobre o Japão dos shoguns e samurais, também conhecido como Japão feudal, entre aspas. Então, vocês já sabem, mas não custa lembrar, a gente fala de Ásia medieval, entre aspas, porque a cronologia da Ásia é diferente. A Ásia não teve propriamente uma Idade Média. A Idade Média se refere à Europa. E no caso do Japão, o Japão feudal também é entre aspas, porque o Japão não teve exatamente um feudalismo, mas ele teve um sistema de governo e de produção que lembrava muito o feudalismo, no mesmo período em que a Europa estava vivendo a Idade Média. Então não era feudalismo, mas era bem parecido. Na época que o Japão tinha os shoguns, que eu já vou explicar o que eram os shoguns, e os samurais, que vocês já devem ter ouvido falar, ele vivia esse período que muitos historiadores chamam de Japão feudal. Então o legal de estudar esse período da história do Japão é que ele é também uma revisão sobre a Idade Média. Então a gente vai lembrar algumas coisas que a gente viu ao estudar a Idade Média e aprender um pouco sobre a história do Japão. Que é uma história bem interessante, mas como toda a história da Ásia, praticamente, dos vários países da Ásia, a gente só vê um pouquinho no ensino médio. E ainda assim alguns cursos, né? No curso de administração a gente vê um pouquinho da Ásia medieval, o curso de informática infelizmente não dá tempo de ver. Mas vamos falar um pouquinho dos samurais e dessa época bastante conhecida da história do Japão por conta da mística dos samurais, mas que as pessoas talvez não saibam exatamente o que era um samurai, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Primeiramente, a gente precisa saber que o Japão era basicamente uma continuação da China até por volta do século VIII. Então, o Japão tinha basicamente a mesma forma de escrita, uma língua muito parecida, as mesmas tecnologias, os mesmos hábitos alimentares. Então, o Japão era muito parecido com a China, né? Porque o Japão ali é um arquipélago de ilhas bem perto da China. E a China sempre foi, desde a antiguidade, um grande império. E o Japão era um conjunto de ilhas bem pequenininho, ali do lado. Então ele sempre sofreu essa influência cultural da China. Então, por exemplo, o costume de comer arroz, que é um hábito fortemente chinês, o Japão incorporou da cultura chinesa. A utilização do ferro e do bronze, a forma de escrita, hoje o Japão tem uma escrita própria. Também é uma escrita em forma de ideogramas, mas os ideogramas japoneses hoje são diferentes dos chineses. Mas a origem é a mesma, eles se inspiraram nos chineses. E a filosofia japonesa, ela também sofre uma forte influência da filosofia chinesa. O budismo, que é uma religião que surgiu na Índia, mas se difundiu muito na China, ele também chegou ao Japão e ele se tornou a principal religião do Japão no século VIII. Então, o budismo, hoje ele é muito forte, ele é muito associado ao Japão e também à China. Mas o budismo ele surgiu na Índia. Infelizmente não deu para a gente ter uma aula sobre a história do budismo. Mas o budismo é uma religião que surge na Índia, depois se difunde por outras regiões da Ásia e acabou sendo muito difundida na China, no Japão, na Coreia. E a partir do século VIII, o budismo, né, que vem da influência chinesa, ele convivia com o shintoísmo. O shintoísmo é uma religião mais característica do Japão, mais original do Japão. O shintoísmo é uma religião que não venera exatamente deuses, mas eles veneram forças da natureza, eles entendem as forças da natureza como divindades. Então o shintoísmo prega uma harmonia entre o ser humano e as forças, as energias da natureza. Bom, a partir do século VIII, o Japão começa a ter uma cultura própria. Ele começa a se distanciar da cultura chinesa e a ter uma série de características próprias, uma série de características que vão diferenciar o Japão da China. E o Japão forma um reino
Na verdade, que era governado por um monarca que era chamado de imperador, mas estava mais para um reino, mas enfim, vamos chamar de império porque é assim que eles se chamam. Forma um império no Japão, diferente da China, separado da China, com uma corte na cidade de Kyoto. Então em Kyoto estava ali o palácio do imperador. O imperador vivia em Kyoto, né? Era então a capital do Japão, né? A cidade de Kyoto. E o imperador, ele tinha muitas obrigações ritualísticas, ele tinha muitas cerimônias para exercer. O imperador japonês, ele era uma figura, não era exatamente uma figura religiosa, mas era quase como se fosse. Então ele tinha que exercer uma série de procedimentos, rituais e cerimônias ao longo do dia. Então ele passava o dia recebendo pessoas, principalmente os seus nobres, né, as pessoas mais importantes do seu império, os seus funcionários, os seus altos funcionários, os seus administradores e também, além das recepções, exercendo esses rituais. Então, com seus nobres, com seus ministros e funcionários, ocupado o dia todo, sobrava pouco tempo para ele de fato administrar o Japão. Então, a figura do imperador estava muito mais ligada a cerimônias e rituais que representavam o Japão, o poder do Japão, do que propriamente a administração japonesa. Então, ele era muito mais simbólico do que, de fato, administrador. Para ocupar, defender e administrar de fato o Japão, o imperador começou a ceder postos de comando e terras para chefes de famílias nobres, para chefes de famílias importantes. Então ele cedia terras para chefes de famílias poderosas, para que esses chefes de famílias poderosas cuidassem dessas terras, defendessem essas terras e administrassem essas terras. E esses chefes de famílias poderosas se tornavam senhores dessas terras. E como senhores dessas terras, eles tinham direito de convocar os seus próprios soldados. Esses soldados eram os samurais. Então o samurai, ele é um soldado, ele é um guerreiro que promete fidelidade para um senhor de terras. Se vocês prestaram bem atenção nessa descrição que eu fiz, vocês viram que isso parece muito com o feudalismo na Europa, estão lembrados? O rei não tem dificuldade para defender seu reino, então ele chama nobres para esses nobres defenderem o reino e em troca ele oferece terras. E esses nobres defendem as terras e podem chamar camponeses para trabalhar para eles, mas também podem chamar outros nobres para ajudá-los a defender. Era mais ou menos isso que tinha no Japão. O imperador dava terras aos nobres para que esses nobres administrassem e protegessem, e esses nobres podiam convocar os seus cavaleiros, que eram os samurais. Então, o senhor de terras no Japão, ele é muito parecido com um nobre europeu. E o samurai japonês é muito parecido com um cavaleiro medieval. Inclusive, os samurais usavam armadura e andavam a cavalo. Tá? Então, a gente vai ver aqui um pouco a imagem dos samurais. Vocês vão ver que o samurai é o equivalente japonês ao cavaleiro medieval. Não é a mesma coisa, né? Não tem a questão do feudo, do juramento de fidelidade, mas tem a coisa da cessão de terras do imperador para esses nobres e tem o nobre poder ter seus soldados. É como se cada nobre tivesse o seu exército e esse exército era composto pelos samurais. Só que o que acontece? Com o tempo, assim como aconteceu na Europa os reis não chegou uma hora que eles deram tantos feudos que tinha mais terras sob domínio dos nobres do que do domínio do próprio rei, e aí os nobres ficaram mais poderosos que o próprio rei. Acontece algo semelhante no Japão. Esses senhores de terras no Japão começam a ficar muito poderosos. E como cada um tinha o seu próprio exército, tinha os seus próprios soldados, seus próprios cavaleiros, os samurais, eles começaram a lutar entre eles, disputando o poder para ver quem ia mandar nas terras. Então o imperador ficou meio colocado de lado, assim. Mas enfim, como esse contexto do Japão é muito parecido com o contexto do feudalismo na Europa, a gente chama esse período de Japão feudal. De novo,
não é exatamente feudalismo o que acontece no Japão. Tem coisas parecidas, mas não é a mesma coisa, mas não é exatamente igual, né? Não tem um sistema de produção feudal como é na Europa. Mas a gente chama de Japão feudal, entre aspas, por conta dessas semelhanças, por ter nobres, por ter cavaleiros, que no caso são samurais, por ter camponeses, se a gente vai falar dos camponeses japoneses daqui a pouco. Então tem muitas características que lembram a Idade Média Europeia, por isso que a gente chama de Japão feudal. Então, nesse contexto em que esses senhores de terras estão muito poderosos, cada um com seu próprio exército de samurais, brigando para ver quem vai mandar em mais territórios, o imperador precisa tomar uma atitude. Mas antes da atitude do imperador, vamos falar aqui um pouco das imagens dos samurais. Ali do lado esquerdo a gente tem um desenho, né, representando um samurai com a sua armadura, suas armas sobre o seu cavalo, um desenho japonês. E do lado direito a gente tem uma foto, já final do século XIX, começo do século XX, representando ainda os descendentes dos samurais. Os samurais, as famílias de samurais no Japão seriam equivalentes às famílias de nobres, né? Então tem uma coisa de tradição. Os samurais, nessa época da fotografia, já não eram guerreiros, soldados, mas eram as famílias nobres do Japão, né? Então portar armas, portar armadura de samurai é algo que mostra prestígio, né, na sociedade japonesa. Aqui a gente tem nessa outra imagem mais aproximado como é a armadura do samurai, né? Vocês estão vendo que ela é bem diferente da armadura do cavaleiro europeu. Tem uma espécie de uma máscara, né, cobrindo o rosto, mas eles também usavam armadura e andavam a cavalo. Tem gente que confunde samurais com os ninjas. Ninja é uma outra coisa, tem a ver com a cultura chinesa, mas enfim. Tem a ver com o exército também, mas na cultura chinesa é outra coisa. O samurai é o equivalente ao cavaleiro. Pois bem, então eu estava dizendo que o imperador ficou meio que refém desses senhores de terras. A tal ponto que em 1192 o Japão entrou numa guerra civil. Guerra civil é quando o povo de um país luta contra ele mesmo, ou o povo de um reino luta contra ele mesmo. Então aqui no caso a guerra civil do Japão era japoneses lutando contra japoneses para ver quem ia mandar mais no Japão. No meio dessa guerra civil o imperador teve que tomar uma atitude. E percebam que o imperador ele vai perdendo o poder porque ele está ali preso nos rituais, nas cerimônias, e ele não está tão ativo na administração. E aí o imperador precisa se impor para acabar com essa guerra civil. Fala, não são vocês que mandam, vocês nobres que mandam. Sou eu que mando, eu o imperador que mando. Aí o que o imperador fez? Foi pessoalmente por ordem na briga entre os senhores de terra? Não. Ele chamou um senhor de terra, chamado Yoritomo, que é representado nesse desenho aí que vocês estão vendo. O Yoritomo era chefe do clã Minamoto. Clã é uma família importante. Família, digamos assim, família lato sensu, família estendida, família não pai, mãe, filhos, família tios, tias, primos, sobrinhos, primos de segundo grau, primos de terceiro grau. Isso é um clã, é a família estendida. E o Yoritomo era chefe desse clã Minamoto. O clã, né, essa família Minamoto era uma família muito poderosa dentro do Japão. Também era uma família de senhores de terra. E o Yoritomo era chefe desse clã poderoso, era um dos mais poderosos do Japão. Então o imperador chama o Yoritomo e diz para ele: a partir de agora, você vai comandar esses senhores de terra. Todos os senhores de terra, como eles eram chefes de soldados, né, cada um tinha o seu grupo de samurais, eles eram considerados generais. E o imperador nomeia o Yoritomo, que era o chefe do clã Minamoto, como um shogun. Shogun em japonês quer dizer generalíssimo. É o general dos generais. É o general que manda nos outros. Ah, professor, tipo o imperator, o príncipe ex-imperator do Império Romano? Mais ou menos. A diferença é que o Yoritomo ele não vira um imperador, mas ele vira, digamos, um nobre dos nobres. Ainda tem o imperador, mas o shogun, ele é alguém que manda no Japão em nome do imperador. O imperador veio, nomeou Yoritomo e voltou para o palácio. E continuou nas suas reuniões e nas suas cerimônias. Quem vai governar de fato o Japão, quem vai administrar, quem vai evitar as guerras, quem vai exercer o poder de fato sobre o Japão é o shogun. Por isso que a gente chama esse
regime de governo da história do Japão de shogunato. É o momento em que quem manda de verdade no Japão é o shogun. Tem o imperador, que é o dono do poder, mas ele concede esse poder ao shogun, e o shogun governa o Japão, administra o Japão em nome do imperador. Então o imperador continua fazendo o papel simbólico de imperador, e o shogun exerce o poder de fato. É ele que vai administrar, é ele que vai negociar, é ele que vai comandar no caso de guerras e assim por diante. Então, esse regime do shogunato é o início de um período da história do Japão em que o Japão é governado de fato por chefes militares. Então você tem uma linhagem de chefes militares. Então, quem manda de verdade no Japão é o shogun. O imperador é mais simbólico. O poder de verdade é do shogun, né? O poder ser exercido pelo shogun, mais uma vez dizendo para vocês, fez com que esse período, esse tipo de governo ficasse conhecido como shogunato. Pois bem, mesmo com o shogunato, o Japão continuou dividido. Pelo Japão existiam centenas de domínios diferentes, cada domínio tinha o seu senhor. Então o Japão tinha centenas de senhores de terras e cada um desses senhores de terras tinha o seu próprio exército de samurais. O shogun também tinha um exército de samurais, mas ele sozinho não tinha um exército capaz de dar conta de todos os outros exércitos. Então você tem o poder muito dividido no Japão. E isso é outra característica que torna o Japão desse período muito parecido com a Europa medieval. O poder é dividido, o poder não é concentrado. Uma das características da Idade Média europeia é o poder dividido. O poder está dentro de cada feudo. Não tem um poder geral. Quer dizer, até tem, mas ele é muito fraco. O poder de verdade está nas mãos dos nobres dentro de cada feudo. No Japão é a mesma coisa. O poder de verdade está dentro de cada território. Está nas mãos de cada general. Então, mesmo havendo um shogun acima dos senhores de terra, o poder dele é limitado. Dentro dos territórios, dentro das terras, o poder do shogun é pequeno. Quem manda de verdade dentro de cada território é o senhor daquele território. Então, por isso, também o Japão se parece muito, o Japão dessa época se parece muito com a Europa medieval. Outra característica do Japão dessa época que lembra muito a Europa medieval é a existência de camponeses. E os camponeses japoneses tinham características muito semelhantes aos camponeses europeus. Eles também eram submetidos à servidão, eles também eram considerados servos. No Japão não tinha a coisa do primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, né, da sociedade estamental, apesar de mais ou menos ser uma sociedade estamental, mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. Não tinha a coisa dos estados, né, do primeiro, segundo, terceiro estado, mas o camponês japonês era também um servo, assim como o camponês europeu. Então ele fazia um juramento de fidelidade e estava vinculado àquela terra e àquele senhor de terras, exatamente igual o europeu, o camponês europeu vinculado ao senhor feudal. E ele tinha obrigações muito parecidas, então ele trabalhava gratuitamente para o senhor de terras e também nas obras públicas. Então ele era um servo daquele senhor, mas também era um servo do império. Então muitas vezes ele trabalhava em obras públicas, né? Os camponeses japoneses também pagavam impostos, assim como os camponeses europeus. E eles tinham muitas proibições. Por exemplo, eles eram proibidos de abandonar as suas terras. Mais ou menos como os camponeses europeus também. O camponês europeu não é que ele era proibido de abandonar as terras, é que ele fazia um juramento, e ao fazer o juramento ele está dando a palavra é a coisa mais importante que ele tem, então ele não vai romper o juramento, né? Ele faz o juramento de servir aquele senhor, então ele não vai embora. O camponês no Japão ele era proibido mesmo, né? Ele não é que ele fazia o juramento, é que a partir do momento que ele se tornava servo de alguém ele não podia mais ir embora. E assim como o camponês europeu, o camponês japonês também não podia ter armas. Armas no Japão feudal é coisa de samurai, assim como na Europa medieval, arma é coisa de cavaleiro, coisa de nobre. Só que a situação dos camponeses, aí no período que seria o equivalente ao final da Idade Média e começo de Idade Moderna, ela vai ficando cada vez mais complicada. Os camponeses vão empobrecendo, vão enfrentando uma série de crises, enfrentando miséria, fome.
E aí, a partir de 1430 até 1570, então um período bem grande, aí, mais de um século de história do Japão, há uma série de revoltas de camponeses. Os camponeses se revoltam contra seus senhores. Final da Idade Média na Europa, ali nas crises do século XIV, vocês lembram que também tem revoltas de camponeses por conta das crises, da fome, dos problemas sociais, né? Então, de novo, parecido. É em épocas diferentes, tá? Na Europa é no século XIV, no Japão é no século XV, a partir de 1430. Então, século XIV na Europa, século XV no Japão, mas as causas são mais ou menos parecidas, né? Crise, fome, más condições de vida fazem os camponeses se revoltarem contra seus senhores. Resumidamente, pessoal, essas são as características do Japão aí nesse período equivalente à Idade Média Europeia. E esse período da história do Japão feudal, ele vai passar por uma transformação justamente graças a essas revoltas camponesas. Esses camponeses se revoltando contra esse sistema do shogunato e dessa espécie de feudalismo que existia no Japão é que vai abrir caminho para uma série de reformas que vão transformar o Japão nos séculos seguintes. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só me procurar. Vejo vocês em breve. Até mais.